Pois bem, como a equipe econômica tinha preservado todo o tripé macroeconômico que vinha desde a era Fernando Henrique Cardoso, que eram as políticas de taxas de juros altas para combater a inflação, utilizando um regime de metas de inflação, a equipe do Banco Central falou, olha, se vai desvalorizar o câmbio, se vai diminuir a taxa de juros, certo? Se vai fazer estímulos ao investimento privado, é preciso conter o consumo, principalmente o consumo das famílias e o gasto público, senão nós vamos ter inflação, certo? A inflação que a desvalorização cambial vai causar precisa ser contida com ajuste fiscal e com alguma contenção do consumo das famílias, porque nós estamos com esse problema de vazamento da demanda para o exterior. E aí é que entra a questão da Previdência. É quando, para evitar um choque nos preços, o governo resolve fazer o ajuste fiscal, certo? E dentro desse ajuste fiscal, obviamente, era apontado como principal gasto o gasto com a Previdência. O gasto com a Previdência. Mas antes de nós chegarmos na Previdência, eu quero mostrar o caminho que tomou esse processo, que implicou numa reviravolta macroeconômica, e principalmente uma reviravolta dentro da política fiscal no Brasil após o governo Dilma. A política fiscal do governo Dilma é reconhecidamente diferente da política fiscal do governo Lula. E a principal diferença é a aposta nas desonerações tributárias e na contenção do gasto público, principalmente do gasto com investimento, para tentar segurar um crescimento que se esperava que viesse pelo lado do investimento privado. A gente sabe que tudo isso não deu resultado, tudo isso foi um grande desastre, né? Por um lado, os investimentos não cresceram, os investimentos privados não cresceram, porque toda essa política reduziu o consumo das famílias, que era um dos alvos. O que o governo não esperava é que a contenção do consumo das famílias tivesse uma reação tão violenta do lado do investimento privado. Mas os economistas já esperavam. O consumo participa com mais de 62% do PIB. E o consumo das famílias vai cair de uma forma quase desesperadora, assim, para quem acompanhava os índices, porque, em primeiro lugar, de fato, a desvalorização cambial resultou em crescimento dos preços e, portanto, em queda do salário real, tanto do salário mínimo real quanto do salário médio. Isso já diminuiu o consumo das famílias. Em segundo lugar, porque a política dos dois governos Lula anteriores esteve muito calçada no crédito para as famílias de baixa e média renda, crédito para o microempreendedor. E isso endividou as famílias, certo? E todo o ciclo de crescimento pelo crédito tem um fim, chega num limite em que não dá mais para avançar. E, de fato, os relatórios do Banco Central revelavam que o comprometimento da renda das famílias com o endividamento crescia ano a ano, até que o último relatório bateu em 50% do comprometimento da renda das famílias com o endividamento, né? Então, isso conteve muito o consumo das famílias, o endividamento, a queda dos salários, mas também, né, depois a gente foi constatar isso, o retorno do crescimento dos juros após o ano de 2013, porque os juros caíram entre final de 2011 e início de 2013. Foi um curto período de tempo de queda nominal da Selic, né? Mas, em seguida, a Selic volta a subir, e a Selic volta a subir porque a inflação começou a disparar acima do limite superior da meta, ainda abaixo do limite superior da meta, mas perigosamente perto do limite superior da meta. Como nós temos um Banco Central extremamente conservador e aferrado ao regime de metas de inflação, o sucesso do presidente do Banco Central está em conter a inflação dentro dos limites da meta. Então, imediatamente, a Selic volta a subir após abril de 2013, se não me engano, mas bem no início de 2013. Então, a subida da taxa de juros também conteve ali o consumo das famílias. O investimento privado, portanto, ficou desestimulado pela queda do consumo das famílias e o PIB cai. O PIB cai sequenciadamente no governo Dilma. E a queda do PIB volta a desestimular o investimento privado, evidentemente, puxado, inclusive, pela queda dos gastos. Então, a política fiscal cometeu esse erro estratégico. O que o governo queria oferecer como margem de lucro ao setor privado com as desonerações tributárias foi mais do que compensado pela redução do investimento público,
né? A redução do investimento público foi fatal para a queda do investimento privado. Depois vou mostrar uma tabela que mostra isso. Por outro lado, as exportações também não cresceram. O governo fez uma aposta muito grande na desvalorização cambial para subir o nível de exportações, mas o cenário internacional era muito adverso. Nós tínhamos ali uma Europa, temos ainda uma Europa que não consegue vencer a crise desde 2007, cresce a taxas baixíssimas, né? Temos uma economia americana que ainda não está no seu pleno vigor, ainda cresce a taxas abaixo do esperado. A China reduziu a sua taxa de crescimento anual, embora continuassem altas, eram menores, qualquer 1 ponto percentual de crescimento a menos no PIB chinês tem um impacto enorme na economia nacional. E o que é pior, os países da América do Sul começaram a desacelerar, principalmente os nossos principais parceiros comerciais. Ali a Argentina, principalmente, começou a entrar em desaceleração, Venezuela começou a desacelerar, enfim, o bloco da América do Sul começou a receber os impactos da crise externa e de uma política frágil de reação a essa crise.